diversas contribuições de um livro está o papel de discutir assuntos polêmicos. Em As Vantagens de Ser Invisível, isso está presente nas discussões sobre a depressão, o suicídio e a violência sexual. Na obra de Stephen Chbosky, Charlie é um garoto que está se recuperando da depressão ao mesmo tempo em que lida com o suicídio de seu amigo. Qual razão fez esse livro se tornar um sucesso entre os jovens, mesmo tratando de temas pesados e tabus na sociedade? Este é o tema do Papo Literário de hoje. E para nos acompanhar nessa conversa sobre literatura jovem e sua importância, eu recebo Cristiano Mota Aguiar, professor do curso de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Papo Literário está começando. Muito obrigada por participar, Cris. Eu que agradeço. A adolescência é uma época em que os jovens enfrentam diariamente diversos conflitos, desde relacionamentos de amizade até saúde mental. Esse tema está muito presente no livro. Como a literatura pode impactar a vida do jovem ao tratar desses temas? Então, bom, mais uma vez obrigado, né? É um prazer a gente estar podendo conversar sobre literatura. A literatura, ela sempre tratou desses temas e ela sempre pensou muito esse momento específico da adolescência, né? Então, você tem, por exemplo, a questão do suicídio, né? Que é tratado no livro que você citou, né? No romance que você citou. E esse é um tema que já aparece, por exemplo, em romances no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Um exemplo super famoso é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de um escritor alemão chamado Goethe. É um romance do finalzinho do XVIII, começo do século XIX, e que trata de todos esses temas que a gente vê muito nesses romances que a gente chama hoje de ou infantos juvenis ou young adults, por exemplo. A inadequação de um lugar onde o adolescente pode ficar, a pressão da família, porque a família quer um caminho para esse garoto ou para essa garota e ele quer se afirmar de outra maneira, ou até mesmo a questão do suicídio, né? Então, tradicionalmente, a literatura ela se interessa por tudo que for humano, e como a adolescência ela é um momento de tensões, porque é um momento de passagem ou de aprendizado para a vida adulta, é natural que que a literatura olhe muito para esse momento. Sim. Para mim, um dos aspectos mais interessantes sobre o livro é que ele é desenvolvido em forma de cartas. O que, apesar do tema ser completamente atual, né, se distancia da nossa realidade nesse quesito. Considerando que a linguagem do texto, do livro, é muito importante para gerar essa conexão com o leitor, qual você acha que é o papel da carta nesse meio? Essa pergunta é muito legal. Eu agradeço, inclusive, que você tenha feito ela. E aí você vai ter que me controlar, porque senão eu vou falar um tempão sobre a história do romance. É muito interessante, por quê? Porque, de fato, a gente vive uma época de WhatsApp, de mídias sociais, de e-mail, etc, stories, ou até mesmo de indireta no Facebook. Você não gosta de alguém e posta uma indireta lá para alguém que você não curte. Mas a carta aparece num romance contemporâneo, e é um romance contemporâneo que tem como foco esses leitores mais jovens, né? Por que isso acontece? Primeiro porque, muitas vezes, o digital, ele deixou a carta, o e-mail, por exemplo, deixou a carta um pouco mais obsoleta, sem sombra de dúvidas, mas, por outro lado, criou uma espécie de aura na carta. É o que aconteceu, por exemplo, com o vinil, né? O vinil hoje é uma coisa meio chique, assim, um objeto que a gente consome, inclusive cobra muito caro, enfim. E por quê? Porque o vinil meio que entrou um pouco em decadência em relação ao CD e depois as mídias digitais de música, mas o vinil ficou lá como uma coisa meio de fetiche mesmo, de culto. Sim. Eu vejo isso um pouco com a carta. Então, você tem, por exemplo, pessoas que às vezes se querem dar um gesto mais carinhoso para alguém, não manda um e-mail dizendo, olha, parabéns, a gente está fazendo hoje 20 anos de casado, eu te amo, e manda por e-mail. Manda uma carta, talvez, com as flores ou algo assim. Então a carta, como um texto social, ele tem ainda sua relevância, eu coloco um pouco nessa categoria do vinil, né? Mas tem outros motivos. O romance, quando ele começa a nascer, ele nasce como simulando textos que seriam textos que não são textos de ficção. Então, um dos primeiros romances que a gente tem notícia, romances modernos, é um livro espanhol chamado Lazarillo de Tormes. A gente não sabe quem é o autor. E esse livro é construído, cada capítulo, simulando uma carta para alguma pessoa importante. O Lazarillo vai contar da infância até a vida adulta, como foi a vida dele, e ele conta cada capítulo simulando uma carta. Ao longo do século XVIII e ao longo do século XIX, você tem muitos romances que se estruturam em cartas. Por quê? Porque os escritores e as escritoras que construíram esses romances queriam criar uma espécie de efeito de realidade, de realismo. Olha, isso de fato aconteceu, porque está escrito em carta.
a ponto da gente chamar esses romances de romances epistolares, ou seja, epístolas, que é sinônimo de carta. Então é muito interessante que um romance contemporâneo, não só ele se atente a essa ideia de que a carta tem um prestígio, mas também se atente à ideia de que existe uma história do romance que, na sua origem, usa muito a carta como meio de expressão. O nosso papo está ótimo, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. O Papo Literário volta em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Voltamos com Cristiano Mota Guiar, professor do curso de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nos acompanha nesse bate-papo super interessante sobre o livro As Vantagens de Ser Invisível. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a importância da presença da diversidade na literatura e na caracterização de questões do dia a dia. Eu gostaria de retomar um pouco essas questões. A gente mencionou anteriormente a crise nas editoras. Como você acredita que isso vai interferir futuramente nas próximas gerações? Eu acho que a gente tem uma crise no mercado editorial, sem sombra de dúvidas, né? Ela está ligada a um monte de fatores super complexos. Ela está ligada a questões que vêm da condição econômica do Brasil nos últimos anos. A gente enfrenta ainda uma crise econômica talvez das mais sérias das últimas décadas. E tem a ver também com, eu acho que, certa gestão de negócios do mercado editorial que precisa urgentemente se renovar, né? Então, eu acho que um mercado editorial, ele é um mercado, né? A gente fala da literatura, que é uma coisa da cultura, mas a literatura também ela tem um elemento econômico e produto. E o mercado é alimentado pelo quê? Consumidores. Então, eu acho que qualquer livro ou iniciativas, e eu acho que parcerias de editoras com escolas, universidades, são muito legais, que ajudem na formação desses leitores, pode fazer com que a continuidade da literatura e do mercado editorial se mantenha. Então, um livro como As Vantagens de Ser Invisível, por exemplo, ele convida leitores, ele ajuda a formar leitores, então isso eu acho que é super bem-vindo, né? Cada vez mais a gente vai ter que incentivar a leitura, né? Isso, e aí você também pode, para esse incentivo da leitura, eu não acho que nada é uma ameaça à leitura. Tudo pode ser uma ferramenta super legal. Então, a internet pode ajudar, o YouTube pode ajudar, as redes sociais podem ajudar, livros nas suas diferentes vertentes, seja aquele livro mais realista, aquele livro mais voltado para um público infanto-juvenil, tudo pode ser agregador para aquilo que interessa, que é a leitura e a formação de uma visão crítica do mundo através da literatura. Com certeza. Cris, a gente tem alguns depoimentos de algumas alunas aqui do Mackenzie, elas vão trazer algumas perguntas, vamos assistir? Legal, vamos lá. Oi, Cris. Eu sempre gostei muito, assim, de ler e literatura juvenil fez bastante parte, assim, da minha pré-adolescência, da minha adolescência. Até hoje eu gosto bastante de ler. E minha curiosidade é por que esse tipo de leitura atrai tantos jovens? Então, ela se refere à leitura do infanto-juvenil ou do young adult, seria nesse sentido, né? Eu acredito que porque os jovens constroem uma empatia com essas situações, né? Mas eu acho também, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido um pouco uma contramão disso. Às vezes eu tenho visto também leitores muito jovens que querem experiências através da leitura que eles não necessariamente reconhecem. É por isso que você tem, por exemplo, esse boom da literatura fantástica, assim. Então, infelizmente, não existe dragão, né? Ou não existe pessoas voando, eu adoraria, né? Ou alguém com a varinha mágica fazendo alguma palavra chique e as coisas mudam. Não tem magia, por exemplo, e isso não faz parte da vida cotidiana, mas eu acho que também tem tanto um conjunto de livros que falam muito, né? As Vantagens de Ser Invisível é muito essa pegada, que falam muito da vida real e das situações cotidianas, mas, por outro lado, você também tem toda uma outra fantasia, literatura fantástica, ou que não é fantástica, mas se passa em outros países, em outras culturas, e as pessoas também querem conhecer o novo.
E tudo isso se complementa. O que eu acho? Eu acho que o leitor em formação, ele precisa ter um cardápio. Um cardápio de muita coisa variada, não só para ele escolher, mas para também ele se formar com uma multiplicidade de visões de mundo. Com certeza, e além disso, a gente vai ter mais pessoas que vão se incentivar a ler. Isso, exatamente. Porque a leitura, ela é multiplicadora, né? Claro, a gente geralmente lê sozinho, né, no quarto, mas mesmo quando a gente está lendo sozinho, isolado, a gente está reverberando coisas para o mundo, porque a gente lê e comenta com alguém, indica o livro, ou até a leitura também faz com que a gente queira escrever o que quer que seja, conto, crônica, romance. Então a leitura, ela sempre se espalha, ela nunca é uma coisa que fica isolada. Sim. Outro vídeo. Olá, meu nome é Camila, eu estou no 6º semestre de jornalismo e a literatura sempre fez parte da minha vida desde que eu tinha uns 9 anos e me acompanhou durante meu crescimento inteiro. Os livros fizeram parte da minha vida, de momentos tristes, felizes, e minha dúvida esse tipo de literatura infanto-juvenil influencia no crescimento emocional e intelectual desses jovens? Essa é uma ótima pergunta também, né? Então, sem dúvida alguma. Mas a melhor literatura infanto-juvenil é aquela que respeita a inteligência do leitor, né, desse leitor em formação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as melhores literaturas infanto-juvenis, ou infantis, ou young adults, que são uma categoria um pouco acima, um pouco para além exige já um leitor mais maduro, para além do infanto-juvenil, elas querem contar uma boa história, uma história que seja engajante, que seja apaixonante e que fale das grandes questões sem que seja uma coisa muito didática ou pedagógica. Se então um escritor ou uma escritora faz um infanto-juvenil já pensando em uma aplicação prática de uma pauta, eu acho que isso não funciona tão legal. Mas sem sombra de dúvidas, eu gosto muito do depoimento dela quando ela fala que a literatura me acompanhou. É assim que a gente forma leitores, não se forma leitores de uma hora para outra, não é? Se forma leitores com a intimidade da literatura. A gente tem uma realidade social em que muitas vezes tem leitoras e leitores em formação que sequer têm acesso ao livro como um objeto cotidiano na sua vida. Então, imagina como formar um leitor numa realidade como essa, por exemplo. Mas, sem sombra de dúvidas, para além de outras experiências e outras mídias, a literatura infanto-juvenil, ela ajuda muito nesse amadurecimento. Por quê? Enfim, para fechar essa questão. Porque a leitura também é um ato muito de introspecção. E aí, no momento que você lê, você tenta, pelo menos, apagar o celular, né? Enfim, e apagar a TV, o videogame e tal, e você mergulha dentro de si na leitura. Esse mergulho é muito importante para a construção da maturidade. Muitas pessoas acreditam que a literatura jovem sobre adolescentes não tem muito valor. Você acredita que esse preconceito auxilia no distanciamento entre os jovens e adultos e nesse preconceito de tentar não entender o outro? Sem dúvida. E quando a gente lê alguma coisa, esse ato é muito complexo e tem muitas variáveis. Vou te dar um exemplo. Uma ex-aluna minha, que é professora de língua portuguesa, ela pediu para os alunos lerem O Alienista, do Machado de Assis, e ela disse, olha, a versão que vocês vão ler é uma versão infanto-juvenil, uma versão recontada, mais fácil para vocês. Passada uma semana, os alunos disseram, olha, a gente adorou essa versão recontada, e ela disse, brincadeirinha, vocês leram, na verdade, a versão original integral. E os alunos ficaram chocados. Nossa, a gente então consegue entender Machado de Assis? Né? Então, a leitura, ela não é só a decodificação na folha do papel ou na tela, ela implica em muitas coisas que estão ao redor dela, e essa distância, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E o infanto-juvenil, ele é essa ponte. Ele ajuda o leitor a amadurecer, ele é um texto válido por si próprio e nos prepara para ler depois os autores mais complexos ou mais canônicos, como Machado de Assis, a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, ou os desafios da literatura contemporânea hoje. Com certeza, dá toda a base para esses livros mais complexos. Isso, e não é uma coisa menor, né? São etapas que são válidas por si só. Há obras infanto-juvenis que são grandes obras literárias também, né? Não é uma questão de hierarquia, é uma questão do papel que cada leitura oferece naquele momento da vida da pessoa. Com certeza. A gente poderia ficar falando assim por horas, porque é um assunto muito complexo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença, Cris. Eu agradeço muito, foi um prazer. Muito obrigada mesmo. E obrigada também a você que nos acompanhou nesse episódio. Até o próximo Papo Literário.